Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia do Relacionamento. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista na área de relacionamento e eu trabalho com a área de reconquista, aquela área que o relacionamento está lá embaixo, já chegou ao fim e a pessoa quer reconquistar a pessoa amada. Aqui você encontra diversos temas, não só da área de reconquista, não só da área de relacionamento, mas tudo que a gente possa conversar, construir e agregar. Mas tem como chave aqui relacionamento. Hoje eu vou trazer um tema que me incomoda muito nas redes sociais. Eu olho e eu tenho vontade de sair correndo das redes sociais, porque muitas vezes é um tema voltado apenas para conseguir curtidas, apenas para conseguir visualizações, e eu fico me questionando que desfavor é feito para a psicologia, que desfavor é feito para a área de saúde mental. Eu tenho escutado muito sobre fulano é narcisista e o pior é que não é só de leigos, eu não vou me referir a pessoas comuns como leigos, é também de psicólogos que dizem assim, mas tal pessoa é narcisista com tanta certeza que você para e se pergunta assim, quanto tempo essa pessoa levou fazendo esse diagnóstico? Quanto tempo essa pessoa levou avaliando o outro para saber se ele é ou não narcisista? Então, ser narcisista, um narcisista, eu me relacionei com um narcisista, é algo que está super em alta nas redes sociais. Afinal, é muito mais fácil a gente dizer que se relacionou com um narcisista, que o narcisista fez isso, que o outro fez aquilo outro, do que olhar para o nosso próprio comportamento, né? É muito difícil olhar para os nossos comportamentos e pensar da seguinte forma: qual foi o momento que eu poderia ter colocado limites e eu não coloquei? Existe uma grande diferença aí entre transtorno de personalidade narcisista e traços narcisistas. Eu acredito que todos nós temos traços que são narcisistas, alguns mais, outros menos, alguns mais aguçados, outros menos aguçados, mas todos nós temos um pouquinho de traços. Mas quando nós nos referimos a transtorno, é algo que é muito mais profundo e que muitas pessoas batem um martelo que aquela pessoa é narcisista, e eu fico me perguntando onde está o DSM-5, que é a Bíblia, né, da saúde mental, aí, onde traz os diagnósticos. Onde está o DSM-5? Em que momento o DSM-5 colocou uma quantidade tão grande de narcisista aí na sua avaliação, e nós profissionais acabamos deixando de lado o DSM-5 e esquecemos dele, porque no DSM-5 não fala dessa quantidade de narcisista que as redes sociais traz. No DSM-5 não fala dessa quantidade de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Não. O DSM-5 fala sobre traços. Ele traz o que é o transtorno e ele traz também os traços. Então é muito importante, quando nós escutamos algo nas redes sociais, vir um questionamento: será que isso realmente tem fundamento? Será que isso realmente é uma verdade? E lutar contra isso tem sido muito difícil na área de relacionamento. Por que tem sido muito difícil? Porque a maioria dos profissionais, eles olham, quando eles atendem uma paciente ou um paciente que está passando por algum problema no relacionamento e que muitas vezes existem ali comportamentos tóxicos que muitas vezes é dos dois lados, a primeira coisa que vem é: você se relaciona com um narcisista. E eu fico me perguntando, com base em que esse profissional chegou ao diagnóstico de uma pessoa que ele nunca viu na vida? Com base na descrição do outro? E isso me chama muita atenção. E eu gostaria de trazer isso para ti. Por quê? Eu tenho visto cada vez mais na clínica uma enxurrada de pessoas que chegam
para tentar reconquistar ou chegam para tentar reconstruir o relacionamento e falam sobre a sua terapia individual ou falam sobre um amigo, sobre alguém próximo que trouxe que a pessoa que se relaciona é narcisista e que ela tem que se livrar dessa pessoa porque essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo. Primeiro ponto é qual a influência que as pessoas têm na sua vida e no seu relacionamento. Porque quando você não consegue analisar de forma, eu não vou nem trazer fria, mas quando você não consegue analisar o seu relacionamento, analisar o comportamento da outra pessoa, você também não consegue analisar como você se envolve nessa relação. E muitas vezes nós culpamos o outro por comportamentos que nós temos diante de um relacionamento. Muitas vezes nós culpamos o outro por algo que é nosso, que precisa ser melhorado em nós. É muito fácil apontar um narcisista, é muito fácil apontar uma pessoa que é tóxica, é muito fácil apontar o defeito do outro. Mas quantas vezes você para e olha verdadeiramente para você? É interessante que quando eu atendo casais, é muito comum ver um jogando a culpa no outro, ver um tentando encontrar o defeito do outro, mas é muito difícil ver um ou outro tentando encontrar os seus defeitos, tentando trabalhar a sua melhoria. E é justamente nesse momento que eu fico me questionando o desfavor que tem aparecido cada vez mais quando se traz pessoas intitulando de transtorno de narcisista de uma forma tão absurda, como se o relacionamento ele não pudesse ter uma segunda chance porque aquela pessoa tem um transtorno que é incurável, que é como trazem o narcisista, é um transtorno que é incurável. Mas quando a gente olha verdadeiramente para o índice de transtorno que existe nos estudos do DSM-5, a gente percebe que é algo muito baixo. Então, o quanto tem se generalizado, o quanto tem se trazido diagnósticos que são incorretos e que relacionamentos que poderiam ser reconstruídos muitas vezes, porque é um comportamento repetitivo familiar, porque é um comportamento que aquela pessoa não sabe como agir de uma forma diferente, foi um comportamento aprendido, ou por vários outros fatores que precisaria ter ali um atendimento mais profundo, precisaria ter ali uma estruturação para mudança de comportamento, mas quando os relacionamentos chegam ao fim, que poderiam ser recuperados, mas chegam ao fim, porque se bater um diagnóstico de alguém que nunca se atendeu e que é baseado em algo que está nas redes sociais ou de um psicólogo ou qualquer outra pessoa que não tem o mínimo de responsabilidade ética de ler pelo menos o que é um transtorno e qual a diferença de um transtorno para um traço e para eu configurar alguém como narcisista realmente, o que é que essa pessoa precisa ter. Então vai aí um desabafo e ao mesmo tempo uma chamada para a conscientização de que nem tudo que está na internet deve ser levado a sério, de que nem tudo que você escuta como um transtorno de personalidade narcisista deve ser levado a sério. Você precisa estudar e compreender se realmente aquilo é real. É impossível diagnosticar alguém sem conhecer essa pessoa. É impossível diagnosticar alguém sem entender os fatores de vida dessa pessoa. É impossível diagnosticar alguém sem ter contato com a pessoa. Nós trabalhamos com hipóteses, mas diagnóstico é impossível, porque para você ter um diagnóstico você precisa fazer várias avaliações, você precisa compreender um contexto. Então fuja de pessoas que trazem muito essa toxicidade narcisista. Eu fico me questionando que o quanto essas pessoas acabam contaminando outras e até poluindo o pensamento, poluindo a construção que as outras pessoas fazem. E que você não seja uma dessas pessoas, que você escolha estar munido de informações antes de tomar uma decisão que é muito importante na vida, continuar ou não um relacionamento, ir para um divórcio ou não, diagnosticar alguém ou não. Então, antes de você sair falando do outro, antes de você sair tentando trazer um diagnóstico para uma outra pessoa, olha para você um pouco mais. Tenta identificar os seus comportamentos,
Tenta identificar quais são os gatilhos que você acaba gerando no outro, quais foram os limites que você não colocou na outra pessoa, quais foram os pontos que você precisa melhorar nessa relação. Eu acho que chegou o momento de pararmos de apontar para o outro e olharmos para os nossos comportamentos. É muito fácil culpar o outro, é muito fácil responsabilizar o outro. Difícil é olhar para você, difícil é olhar para os seus comportamentos e compreender o que você precisa mudar. Então o convite de hoje é para a gente deixar um pouco dessa ladainha, que eu vou dizer que é ladainha, que eu não aguento nem mais ouvir um Reels falando sobre isso, de quem é ou quem não é narcisista, e a gente se basear na ciência. O convite é para a gente sair do achismo e olhar para a ciência está aí para nos ajudar. Então, antes de você intitular alguém como narcisista, procura mais. Nem tudo que está ali descrito é o que é real. Às vezes, é necessário a gente olhar de fora, porque é muito fácil quem está dentro olhar para o outro e apontar o comportamento do outro. Mas é muito difícil olhar para si mesmo e perceber quais são os seus comportamentos. Você também pode ter traços narcisistas, você também pode ter traços que se levam à toxicidade. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Culpando o outro? Tentando transformar o outro? E você? De que forma você pode mudar a você mesmo? De que forma você pode trabalhar dentro de você essa mudança? Então é um convite para que você possa sair desse todo mundo está falando, então eu vou falar também, e para tomada de consciência, dizer eu não preciso ser todo mundo, eu vou buscar uma informação mais concreta, eu vou ter cuidado com o outro, eu vou ter responsabilidade com o outro, porque é muito difícil ser taxado de algo que não existe um diagnóstico fechado em relação àquilo. Então que você possa refletir sobre isso, que você possa olhar para você e cuidar de você. Eu sei que eu vou receber críticas, já espero, faz parte do processo, mas esse é o meu olhar. É meu olhar de quem trabalha com saúde mental, é meu olhar de quem valoriza a vida, é meu olhar de quem olha para o DSM-5 e diz ele é uma base muito importante, mas que tem sido deixado de lado a cada dia que passa. Então que você possa, antes de trazer um diagnóstico fechado sobre alguém, olhar verdadeiramente para essa pessoa e para a história de vida dela. Isso faz toda a diferença. Um beijo no coração, um lindo final de semana para você, que Papai do Céu possa já te abençoar imensamente. E que bom te ver aqui. Para você que ainda não está inscrito no canal do podcast, se inscreve no canal e já deixa a sua avaliação. Para mim é muito importante ouvir a tua opinião. Para você que quer deixar um comentário, quer trazer uma sugestão, nos comentários você pode deixar a sua sugestão e trazer uma opinião ou uma sugestão de tema, vai ser muito bem-vindo te receber e receber essa sugestão aqui. Um lindo final de semana.